Fala aí galera, eu sou o André Luiz, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Orçamento pessoal como uma virada de jogo financeiro. O conteúdo de hoje, gente, está maravilhoso e simples e prático ao mesmo tempo. Você vai conseguir entender com facilidade e aplicar aí no seu dia a dia, tá bom? Eu espero que você aproveite muito, porque hoje eu vou te ensinar como montar um orçamento financeiro simples com as ferramentas que você tem do absoluto zero no Excel, te indicar outras ferramentas que você pode fazer isso, te indicar como que você pode transformar investimento em prioridade e como você pode virar o jogo da saúde financeira e da sua qualidade de vida. Para começar, gente, deixa eu só dar um conceito sobre orçamento, porque muitas pessoas pensam que orçamento é um controle rígido e não é controle rígido, não é viver preso. Orçamento, gente, é clareza. Deixa eu te dar um exemplo muito simples. Uma pessoa que ganha até 5 mil reais, por exemplo, ela vê que não sobra nada, a vida dela está parada, ela não vai para frente e ela descobre que os gastos dela estão indo com deliveries, apps ou com compras impulsivas, por exemplo. Muitas das vezes ela nem descobre, ela só vai ver que não sobra, que a vida dela não vai para frente, que ela não consegue economizar, que ela não consegue investir e ainda por cima contrai dívidas. Então o que falta para essa pessoa, gente, é clareza e então planejamento e então controle. Quando você enxerga, quando está à sua vista, você tem clareza, você decide e quando você decide, você controla. Veja, por exemplo, alguns benefícios emocionais. Então, é menos ansiedade, menos culpa, menos dívida, mais previsibilidade, mais paz. Hoje, gente, existem diversas ferramentas, uma variedade enorme de ferramentas que você pode utilizar para orçamento, inclusive no seu próprio celular. Vou citar alguns exemplos: Google, Planilha, Organize, Mobius, Minhas Economias, o aplicativo do seu próprio banco, algum método específico num próprio bloco de notas. Mas eu hoje utilizo o Excel. O Excel é uma ferramenta fantástica, simples e que serve para mim. Mas lembre-se, a melhor ferramenta é aquela que você usa, aquela que é simples para você, aquela que você tem condições. E hoje eu vou te mostrar na prática como montar um orçamento financeiro pessoal adaptável a você, para que você utilize no dia a dia. Então vai ser um passo a passo simples que você vai poder utilizar e literalmente pode mudar a sua vida. Lembre-se, você não precisa ser um especialista, você precisa fazer o básico de forma constante que já resolverá 90% dos seus problemas. Você vem comigo? Bom, galera, aqui eu já trago para vocês, uma planilha em Excel, um modelo de orçamento já pronto, um modelo sugestivo, tá, gente? Aqui, ó, orçamento mensal, no nome de José da Silva, tá? Já tem toda uma estrutura aqui de tabela para o nosso orçamento. Claro que já está pré-montado, mas eu vou explicando o conceito para vocês, tá? Então, do lado esquerdo a gente tem as receitas, do lado direito nós vamos ter as despesas, tá? Uma coluna para o mês, uma coluna da descrição, uma coluna para a categoria da receita e uma coluna para o valor das receitas. Da mesma forma, gente, a gente vai ter descrição das despesas, uma coluna para a categoria, uma coluna para o valor da despesa e uma coluna para o saldo. Essa é a estrutura principal da planilha, do orçamento, tá joia? Então, nas receitas, nós vamos ter um salário líquido, uma renda variável, você pode ter várias aqui, tá? E aqui você pode chamar de renda fixa, e aqui as variáveis, tá? E os valores aqui estipulados, tá? Então, aqui eu tenho as descrições das despesas, que pode ser várias. Bom, dentro da categoria investimento, eu vou ter investimento, que são aqueles que você vai aplicar em fundos, ações, renda fixa, etc. Vai aplicar uma corretora. E aqui você tem o investimento como reserva de emergência. Estou classificando aqui de investimento, mas ele é mais uma reserva de emergência. Você vai fazer uma aplicação num banco local, seu um banco físico ali no cofrinho,
tá? A gente vai falar de reserva de emergência mais para frente. E aqui já começam as despesas de fato, né? As despesas fixas. O aluguel, o financiamento, todo mundo tem ou um aluguel ou um financiamento, a taxa de condomínio, supermercado, um plano de internet, planos de dados celulares, uma média de combustível. Eu coloco combustível dentro da despesa fixa e aí eu faço uma média, tá, gente? Isso aqui é opcional para não ficar variando tanto, é difícil controlar combustível. Tem a barbearia, salão de beleza, energia elétrica, água. E aí a gente já entra na parte das despesas variáveis, tá, gente? Despesas variáveis são mais relacionadas a lazer, diversão, tá? Desejos, planos de streaming, música, plano de dados na nuvem, presente de aniversário, manutenção do carro, compra de acessórios, manutenção da casa, cinema, etc. Tá? Aqui eu deixei outros propositalmente, tá? Não coloquei valor nenhum, porque são despesas que surgem durante o mês e a gente desconhece, não tem como planejar. Tem algumas que surgem e a gente resolve fazer de última hora, tá? E aí você deve estar me perguntando, André, por que você colocou investimento dentro da coluna de despesa? Você está caracterizando como uma despesa. É uma psicologia financeira aqui para forçar o nosso cérebro a entender o investimento como uma despesa, tá? Uma despesa fixa ali, por exemplo, para você priorizar o investimento, tá? Então, entrou o salário, vai sair o investimento e sem negociação, tá joia? Muito bem, tendo as despesas aqui, por exemplo, aqui a gente está estipulando um investimento de R$1.000, uma reserva de emergência de 100 e aqui todos os valores estipulados para cada gasto, tá? E esses valores foram estipulados dentro de uma psicologia financeira que a gente chama de modelo ou de regra 50-30-20, que é um modelo muito indicado, muito utilizado também pelos experts aí da área financeira, tá? O que esse modelo 50-30-20 ele vai propor? Ele vai propor que você gaste 50% das suas receitas na despesa fixa, tá? E a gente chegou aqui próximo, 30% nas suas despesas variáveis. Aqui a gente está em 14% porque a gente não utilizou todo o nosso orçamento de receita. E 20% para investimento, tá? Aqui em cima, porque a gente priorizou investimento. Então veja que lá não está 30%, porque aqui eu ainda tenho um saldo, né, de R$810. Como que é montada a coluna do saldo? Né? Você tem a sua receita menos a sua despesa, ou cada despesa aqui. A partir da segunda linha muda o cálculo, né? Então é o saldo anterior menos a sua despesa e assim consecutivamente. Beleza? Então, ao fim do mês aqui, a gente ainda tem um saldo de R$810 e tem aqui linhas livres para as mais despesas se a gente quiser fazer esse gasto. Por exemplo, se eu decidir aqui usufruir de todo o meu orçamento com R$810, o meu saldo vai a zero. E aqui na minha composição de despesa variável, agora eu chego próximo da regra dos 30, tá? Mas você pode fazer melhor do que isso e não gastar todo o seu orçamento e ainda você vai ter um saldo aqui. Olha que maravilha que ficou esse orçamento do José da Silva, tá bom? E aqui deixa eu só tentar colocar aqui um congelar aqui a tabela para ficar mais fácil para a gente manusear, porque agora eu vou mostrar que eu repliquei esse mesmo orçamento de janeiro para fevereiro. Eu repliquei exatamente a mesma tabela aqui, copiar e colar. Para quê? Para que a gente possa ter uma ideia da linha do tempo. Aqui na segunda aba eu criei um modelo de resumo com que você vai ter uma análise mais sintetizada do seu orçamento de forma até anual, tá? Então, aqui a gente tem todas as receitas, tem todas as despesas, incluindo o investimento, e tem um saldo. A partir do segundo mês, o saldo ele começa a acumular, né? Porque junta o saldo do primeiro mês com o saldo do segundo mês. E aqui a gente tem a representatividade das despesas sobre a receita, inclusive do saldo. Tá joia? Eu vou voltar aqui só para falar um pouquinho com vocês sobre a reserva de emergência.
Olha a reserva de emergência, tá? Experts, né, especialistas da área financeira indicam de 3 a 6 meses de reserva financeira. 3 a 6 meses do quê? Da sua despesa fixa. Do José Maria é 2.800. Ou seja, aqui eu quis equilibrar mais isso daqui, definir 4,5 meses. Então, isso daqui é opcional, a sua escolha. Então, 4,5 meses sobre os 2.800 de despesa fixa do José Maria, eu vou ter uma reserva de emergência alvo de 12.600 para me amparar, tá? Então, reserva de emergência, gente, não é luxo, é proteção da sua paz. Imagina aí você entrar em algum problema financeiro, você perder o emprego, problema na saúde ou alguma emergência familiar, tá, gente? Então, isso daqui não é para gastar com celular, atualizar celular, acessórios, não é para passeio, não, é para plano de emergência, para você garantir a sua paz em caso se você tiver algum acidente. E ainda você pode colocar esse valor num cofrinho lá do banco que ainda vai te render uns juros aí. Beleza, gente? Então, gente, espero que tenha ficado super claro e volto aqui com ainda mais algumas dicas como bônus para vocês. Atualize pelo menos o seu orçamento com uma frequência mínima de 15 dias. Número 2, escolha um ritual, um dia da semana especificamente que você vai atualizar o seu orçamento. Pode ser um domingo à noite, uma sexta-feira, de acordo com a sua preferência. Acompanhe a evolução do seu patrimônio, tá, gente? Para saber que em direção que você está indo, se você está seguindo, se você está fugindo, o que precisa recuperar, onde você precisa se limitar, como está a sua reserva de emergência, como está o seu investimento e, claro, ter metas claras, tá? Quanto que é o meu objetivo de investimento financeiro? Qual é a especificidade do meu investimento? Qual é o desejo final do meu investimento? Quando a gente fala investimento, geralmente é a médio, longo prazo, tá, gente? Então, a gente está falando de a possibilidade aí de desejo de casar, comprar casa, comprar carro, estamos falando de viagens, enfim. Você decide, mas o importante é que você estabeleça essa meta clara e faça esse acompanhamento. Então, gente, investimento não é só sobre números. Orçamento não é sobre números, é sobre liberdade. Liberdade para sair de um emprego ruim, liberdade para fazer escolhas, liberdade para dormir tranquilo, tá? Então, recapitulando. Clareza, investimento como prioridade, reserva, planejamento, disciplina, tá? E eu te faço um convite super especial. Comece hoje, comece essa semana, tente colocar já em prática. Eu vejo todos os dias pessoas inteligentes ganhando bem e vivendo no limite. Então, o problema não é a renda, mas é a organização, é ter um orçamento financeiro pessoal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Esse conteúdo te ajudou? Ele te ajuda a organizar a sua vida, ter uma melhor ideia de como montar, como fazer um planejamento, como ter disciplina? Então, com certeza ele pode ajudar mais pessoas. Então, não deixe de deixar um comentário, uma curtida, compartilhar com um amigo seu que pode estar precisando. É um conteúdo voluntário para ajudar vocês. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo. A gente pode fazer um network, disponibilizar planilha para você, né, um modelo e você montar e adaptar a sua realidade. E como eu sempre digo, vale a pena lembrar, continue trabalhando, faça uma reflexão, tome uma ação, seja quem você pretende ser. Te vejo muito em breve.